Olá pessoal, se você estiver assistindo esse vídeo logo depois que eu postei, sabe que essa semana, especificamente no dia 22 de abril, nós comemoramos, entre aspas, o descobrimento do nosso país. E essa é a data perfeita para falar da Carta do Achamento do Brasil, que também é conhecida como Carta El-Rei Dom Manuel sobre o Achamento do Brasil. E por que precisamos falar sobre isso? Porque ela também é leitura obrigatória da Unicamp, vejam só. E será que uma carta pode ser considerada literatura? Ao longo do vídeo nós vamos descobrir. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e receber sempre notificações de novos vídeos sobre literatura e afins. A Carta do Achamento do Brasil, como alguns também a conhecem, a Carta do Descobrimento, foi escrita pelo escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, que foi enviada de Portugal para o Brasil em 1500. Seu nome era Pero Vaz de Caminha. Como se trata de uma carta, ressaltamos que há um remetente, que é o próprio Pero Vaz, o escrivão, e um destinatário, que é o rei de Portugal, Dom Manuel. São 7 folhas de conteúdo, então eu vou fazer um resumo aqui da carta e uma análise daquilo que for mais importante. O escrivão começa a carta se colocando numa postura humilde. Ele diz que assim como os capitães farão um relato dessa viagem, ele também o fará, mas não tão bem quanto os outros. Mas, como escrivão, parece que ele fez sim um bom trabalho. Ele antecipa que será objetivo e que falará somente daquilo que vê. Mas antes de descrever esse encontro, ele coloca a rota que essas embarcações fizeram desde a saída de Portugal até a chegada aqui. E ele vai desenvolvendo essa escrita ao longo dos dias. Então, na verdade, ela acaba se tornando um gênero híbrido que vai misturar o gênero carta com um tipo de um diário de bordo. Assim, ele comunica ao rei que a frota parte de Belém no dia 9 de março, que é uma segunda-feira. No dia 14 de março, eles passam pelas Ilhas Canárias, perto da Grande Canária. Dia 22 de março, às 10 horas mais ou menos, eles avistam a ilha de Cabo Verde, especificamente a ilha de São Nicolau. E no dia 21 de abril, ele diz que avistaram alguns sinais de terra, um monte alto, ao qual ele chamou de Monte Pascoal, porque eles estavam ali nos dias perto da Páscoa. E a terra ele nomeou como Terra de Vera Cruz. Vocês percebem então como essa carta é descritiva, mesmo em termos de tempo e espaço? E devido a todo esse posicionamento físico, essa carta ficou guardada em segredo por muito tempo, ela acabou até se perdendo e foi descoberta apenas muito tempo depois ali na Torre do Tombo. E a grande preocupação é que ela poderia ensinar outras pessoas a chegarem a essa nova terra se ela ficasse sendo divulgada por aí. E assim que eles aportaram, ele começa a contar como foram os primeiros contatos com esses habitantes do lugar. Nicolau Coelho, que era um dos capitães aí de uma dessas embarcações, foi mandado então à terra para fazer uma inspeção. A princípio eles se deparam com 7, 8 homens, depois chegam mais alguns, parece que são uns 20 homens, e eles tentam se comunicar, mas eles não conseguem, e ele atribui ao barulho do mar. Na verdade, eles não conseguem se comunicar porque cada um está falando numa língua. Ele faz uma breve descrição física desses homens, mencionando que eles são pardos, meio avermelhados e estão nus. E mais tarde, em um outro momento, ele vai fazer uma observação e uma descrição mais detalhada. E nesse momento também ocorre a primeira troca de presentes, ou aquilo que nós conhecemos como escambo. As embarcações se deslocam um pouco ali pela costa, enquanto isso vão chegando 60, 70 indivíduos. Em determinado momento ele menciona haver ali quase uns 200. 2 desses homens são convidados ou são levados ali até onde está o capitão. Eles são recebidos com festa, mas os portugueses estranham um pouco o fato
de os indígenas não fazerem nenhuma cortesia ao capitão, eles não falam, não cumprimentam ninguém. Isso nos leva a deduzir que eles não deveriam ter essas saudações como parte da sua cultura, obviamente. E quando eles estão ali já na embarcação, ocorre essa descrição que eu vou ler aqui para vocês. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita à moda de roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado, de sorte que não os magoa nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Assim que eles entram, eles veem que o capitão está portando um grande colar de ouro e eles apontam para esse colar. Depois eles apontam também para um castiçal de prata e eles apontam para o colar e para a terra, para o castiçal e para a terra, dando a entender que ali haveria ouro e prata. E o escrivão deixa claro que isso é o que ele entende, é o que ele interpreta desses gestos aí dos indígenas. E nesse ponto fica evidente que esse era um dos interesses dos portugueses ali, descobrir se havia esses metais preciosos aqui nessa nova terra. Quase ao final da carta ele faz uma outra menção a isso, como nesse trecho. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. E passa a haver uma interação bastante interessante entre eles. Então os portugueses mostram um papagaio que o capitão tinha e eles apontam para a terra, como a dizer, aqui tem. Mostram um carneiro e eles não fazem muita conta do carneiro, não dão muita bola para ele não. Mas quando eles mostram a galinha, os índios ficam assustados, eles têm medo da galinha. Essa parte é até engraçada o jeito que ele conta. Eles também oferecem algumas coisas de comer, de beber, e os índios também não querem muita proximidade com aquelas comidas, com aqueles alimentos, não. Se alguma coisa eles colocam na boca, logo eles jogam fora. Depois eles encontram ali um colar de contas e eles ficam brincando bastante tempo com aquele colar. E em determinado momento, o indígena aponta o colar do capitão e aponta aquele colar que eles estão brincando. E aí o Pero Vaz diz assim, como se eles estivessem propondo que se trocasse ouro por aquele colar. E também é engraçado a forma que ele finaliza essa fala dizendo assim, e isso era o que eu queria entender. Porque se ele estivesse dizendo que ele queria ficar com aquele colar e também o do capitão, isso nós não os daríamos não. No dia seguinte, eles simplesmente mandam embora esses dois indivíduos aí, dão algumas camisas, alguns presentes para eles e mandam junto com eles um degredado. Na verdade, um degredado é alguém que era prisioneiro, estava cumprindo uma pena lá em Portugal. Então eles falam, vai com eles lá, para tentar entender como são os hábitos dessas novas pessoas que nós estamos conhecendo. Esse degredado, tempos depois, volta com eles. É engraçado que os portugueses estão sempre insistindo em mandar alguém com eles lá para a tribo, mas eles estão sempre devolvendo essa pessoa. E então esse degredado volta com mais alguns indígenas, e eles trazem mais coisas ali para trocar, eles trazem muitos arcos e flechas para trocar por coisas com os portugueses. Entre esse grupo de indígenas que chega agora, estão 4 ou 5 moças, as quais ele começa a elogiar a formosura, diz que elas têm os cabelos muito compridos, muito escuros e com as suas vergonhas de fora. Veja como fica o trecho. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta.
e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. No dia 26 de abril, todos os capitães desceram em terra e foi então rezada a primeira missa no Brasil pelo Frei Henrique de Coimbra. Isso aqui está parecendo uma aula de história, né? E nesse evento os indígenas estão ali em volta, sentados, só observando a movimentação. Em algum momento acontece uma deliberação sobre eles enviarem uma carta ao rei ou não, se eles mandariam alguns desses indivíduos lá para o rei, mas eles acabam resolvendo não mandar ninguém à força, até porque eles se comunicavam muito mal, então não iria adiantar nada pegar um daqueles e mandar para Portugal. E já antecipando uma coisa que vai acontecer depois, 2 desses degredados vão ter que ficar ali na terra. E ele menciona também que 2 grumetes acabaram deserdando ali da frota e quiseram ficar ali também. E eu fico me perguntando o que teria acontecido com esses pobres coitados, quanto tempo eles teriam durado nessa aventura. Também é mencionado algumas festividades ali entre os indígenas, quando um dos portugueses toca um instrumento musical e os índios estão fazendo uma dança e os portugueses dançam ali também. Então parece uma interação bastante amistosa nesse começo. Em linhas gerais, ele descreve então esses corpos dos indígenas, as pinturas que eles faziam, tanto homens como mulheres, o jeito que eles viviam ali, bem por cima, né, bem superficialmente, o fato deles viverem nus e não sentirem vergonha nenhuma disso, porque para eles era muito natural, e não era natural para os portugueses, na verdade, porque há um choque de cultura ali, e várias coisas vão sendo descritas nessa carta, então só por isso vale muito a pena nós lermos esse documento, conhecermos. Em determinado momento, o escrivão chega a mencionar que os considera como bestiais, um pouco como animais, porque parece que eles não entendem muita coisa, mas isso nós temos que entender que é na perspectiva dele, porque o indígena já tinha ali os seus conhecimentos, os seus saberes, coisa que nós vamos descobrir momentos depois, muito tempo depois, na verdade, né? Apesar disso, ele diz que eles são bem curados, acredito que sejam muito fortes, muito bonitos. Ele menciona que eles são muito limpos, acredita que eles vivem ao ar livre. Só algum tempo depois eles vão conhecer as casas em que os índios ficam quando eles dormem. São casas grandes, compridas, e vários índios dormem ali no mesmo lugar. Então, tudo isso ele vai descrevendo ao longo da carta também. O relacionamento entre eles vai melhorando a cada dia. Na minha opinião, esses primeiros habitantes eram seres muito simpáticos, muito brincalhões. A comunicação vai acontecendo cada vez melhor. Então, ele diz assim em determinado trecho: era já a conversação deles conosco tanta que quase nos estorvavam no que havíamos de fazer. Devia ser uma tagarelice ali de indígena que eles precisavam se concentrar em alguma coisa e já nem conseguiam mais. Me chamou também a atenção a descrição dos instrumentos, das ferramentas que os indígenas usavam, dizendo que ali não havia nada de ferro. Era tudo feito a partir de pedras amarradas em paus. Eu achei bastante primitivo isso, me lembrou eras muito mais antigas, muito mais longínquas. E quase ao final da carta, o escrivão menciona que essas pessoas eram muito mansas, que se houvesse uma maior facilidade na comunicação, seria muito fácil lhes ensinar a fé cristã, que era um dos objetivos da expansão das grandes navegações, era ampliar a fé cristã. Então ali ele viu como um terreno fértil para isso. E aí tem esse trecho bastante conhecido também da carta. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente.
e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Outro ponto interessante é quando ocorre a segunda missa. Então, os indígenas já têm uma postura diferente, eles não ficam só observando. Quando os portugueses se levantam, eles também se levantam. Quando os portugueses sentam, eles se sentam. Quando se ajoelham, eles se ajoelham. E isso até dá a impressão de que eles já estão gostando daquilo, mas na verdade os indígenas não estão nem entendendo muito bem, né? Talvez eles vejam aquilo até como um ritual mesmo, mas que eles não compreendem. E quase ao finalzinho da carta que ele vai falar da terra, que ele considera muito plana, muito grande, com muita água, onde se plantando tudo dá. Ao final ele assina: deste porto seguro da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º de maio de 1500, Peru Vaz de Caminha. Essa carta ficou perdida durante pelo menos 3 séculos. Quando ela foi encontrada, ela não era nem tão legível mais, por causa da diferença, das mudanças que houve no idioma. E a primeira edição já legível foi apresentada ao público somente em 1900. E de volta ao começo, eu perguntei se uma carta poderia ser considerada literatura, lembram? A Carta de Caminha é considerado o primeiro documento redigido no Brasil. Por esse motivo, é um marco literário no país. Faz parte da primeira manifestação literária pertencente ao quinhentismo, ao qual conhecemos como literatura de informação. E é considerado literário porque é uma narrativa em primeira pessoa com traços de subjetividade, tanto na descrição dos espaços como dos comportamentos indígenas. Uma coisa que eu não sabia e que eu aprendi pesquisando aqui sobre a carta é que o Peru Vaz foi assassinado alguns meses depois, porque quando eles deixaram aqui a costa brasileira, eles foram para a Índia, que era o objetivo deles também, e o Peru Vaz ficaria ali na Índia. Só que houve um tipo de um ataque de muçulmanos e ele foi assassinado ali. E outra curiosidade é que, na verdade, vieram 13 embarcações lá de Portugal, 13, e aproximadamente 1.200 homens, e parece que nem todos voltaram. Inclusive, uma dessas embarcações se perdeu antes de chegar ao Brasil e nunca mais se soube dela. Pessoal, então é isso. Eu espero que mais uma vez eu tenha ajudado você aí nos seus estudos para o vestibular da Unicamp e até a próxima.